Um olhar mais atento para a história ajuda a entender melhor por que a corrupção é tão presente no Brasil. A nossa colonização foi marcada pela troca de favores entre o Estado português e os senhores rurais, aos quais foi concedido o controle do território. As terras foram ocupadas graças a uma concessão da coroa portuguesa, mas a exploração foi feita por uma elite, de forma privada. Segundo sociólogos, essa marca de nascença, chamada de patrimonialismo, se manteve no modo como a sociedade brasileira se desenvolveu. No patrimonialismo, não há uma distinção clara entre o que é público e o que é privado. O próprio Estado aparece como uma propriedade da pessoa do governante. Os funcionários são recrutados enquanto pessoas da confiança do governante. Não há, portanto, um limite entre o poder do governante, a pessoa do governante e o próprio Estado. Esse tipo de característica muito própria, né, da forma como a gente vai se construindo enquanto Estado, enquanto nação, faz com que haja, de fato, um vínculo muito estreito entre as práticas políticas, as práticas de exercício do poder político e as formas de corrupção. Quando a gente fala de nepotismo, que é a prática de contratar parentes para exercer funções públicas, é uma prática patrimonialista, claramente patrimonialista. A pessoa que contrata um parente no judiciário, no legislativo, no executivo, ela está se fazendo valer de uma função pública que ela ocupa para beneficiar próximos a ela. Então é uma prática claramente patrimonialista, mas ela é uma prática criminosa. É muito difícil você fazer as pessoas entenderem o absurdo que existe num governante que confunde a sua função pública com os seus interesses privados. Agora, confundir público e privado é uma marca muito original da sociedade brasileira. Se a corrupção no Brasil está ligada ao patrimonialismo, a sua perpetuação está associada ao que o historiador Sérgio Buarque de Holanda classificou como cordialidade, em Raízes do Brasil. No livro, ele define o homem cordial como aquele que evita o confronto e para isso é muitas vezes permissivo e acomodado. Realmente existe um certo convívio pacífico com a cultura da transgressão, da corrupção, da pouca identidade com o sério diante do bem público. Isso não é verdade diante do bem privado, isso não é verdade diante da individualidade. Essa nossa cordialidade convive muito bem com a corrupção. O riso que fura uma fila e retira a raiva de quem do lado está sendo vítima do furão de fila, isso é uma cordialidade. Você esmaece a raiva por um riso. Esse riso, claramente, é um momento de exteriorização de nossa cordialidade. Mas também nesse riso, está plasmado o convívio pacífico com a corrupção. Além de encontrar terreno fértil no patrimonialismo e na personalidade cordial do brasileiro, a corrupção também é estimulada pela lógica de poder e competição no capitalismo. O capitalismo inaugura a prática de se pensar o individual como sendo, de certa forma, independente do coletivo. Isso quer dizer, entre outras coisas, que nós somos levados, dentro de uma sociedade capitalista, a entender os nossos interesses individuais como antagônicos aos interesses coletivos. É a ideia de que eu só ganho se o outro perde. Se a gente quiser ter uma boa visão disso, a gente pode assistir o Big Brother, como uma espécie de encenação dessa cultura num ambiente controlado em condições extremas. Então as pessoas sendo instigadas a agirem como animais famintos que disputam o mesmo pedaço de carne. Isso é muito a ética, a cultura e a moral no capitalismo. A gente identifica determinados espaços, como, por exemplo, né, o campo político, o cenário político, né, e todos os seus atores, ou a própria economia, né, ou o capitalismo, se a gente quiser, como locais muito mais propensos às práticas de corrupção. Porque é como se aí, nesses espaços, se concentrasse uma maior quantidade de poder. Entretanto, essa percepção ela é equívoca. Porque se a gente entende o poder como algo relacional, como algo que diz respeito ao conjunto das relações que nós estabelecemos, a possibilidade da corrupção ela está dada em toda e qualquer relação. Foi o processo de desenvolvimento com a singularidade da nossa cultura que fez com que a nossa corrupção apresentasse de forma tão clara como está sendo apresentada hoje. E eu diria ainda mais,
Se estamos hoje discutindo a corrupção de forma tão calorosa, se ela está vindo à tona de forma tão explícita, é porque nós estamos vivendo um processo de autocrítica.